Boa tarde, gente. Antes eu queria dar um recado, para quem não pegou presença, passa nas mesinhas aqui. E antes de começar a palestra, eu queria passar a palavra para o Famum, para dar um recado. Acho que eu vou falar sem microfone mesmo, gente. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então, boa tarde. Obrigado, em primeiro lugar, por ceder esse momentinho aqui pra gente. Eu sou o secretário-geral do FAMUN. A gente vocês já devem ter visto a gente fazendo mesinha, né, ali em cima, com a bandeira da ONU, etc. E segunda-feira abriram as nossas inscrições para participar do evento. Por enquanto, as inscrições estão abertas apenas para participar como delegado. Então, nós temos como opção de comitê o Conselho de Segurança, em espanhol, sobre o tema Situação no Afeganistão, e a Organização Internacional do Trabalho, em inglês, com o tema da empregabilidade dos jovens. Nós queríamos chamar vocês para participar, para se inscrever para participar no FAMUN. A gente está com as mesinhas abertas até sexta-feira, na hora do almoço. Então tem muita oportunidade para vocês irem lá, darem o nome, a gente ajuda vocês a fazerem a inscrição, fazerem uma delegação para conseguir participar, tá bom? O FAMUN vai acontecer dos dias 7 a 10 de setembro, vai acontecer no feriado do dia 7 de setembro, então ninguém vai perder aula. E a Facamp libera também as faltas para os alunos, então ninguém vai perder nada esses dias. E nós temos aqui nossas redes sociais, a gente vai deixar o pôster ali atrás, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Tem um QR Code aqui, que dá para entrar no site do FAMUN e fazer inscrições e ver todas as informações e dúvidas que vocês tenham sobre o evento. Também tem várias pessoas do FAMUN no primeiro ano, né? A Maria, o Henrique, aí a própria Yasmin, que podem dar mais informações para vocês sobre o evento. E a gente também, né, como eu falei, está fazendo mesinha. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está lá para ajudar. E é isso. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado de novo. E eu desejo uma ótima palestra para todos vocês. Obrigado. Então é isso, vamos começar. Eu sou Caetano, aluno do primeiro ano de RI da Facamp e membro do CARI. E hoje a palestra é realizada em conjunto com o SERI Facamp. Sob a coordenação do curso de RI, o SERI Facamp promove diversas atividades de estudo e pesquisa na área, que são desenvolvidas pelos alunos e membros do SERI, com acompanhamento de professores. Por meio dessas atividades, o SERI oferece uma outra visão acerca do curso de RI, complementando a formação dos alunos de modo diferenciado, devido à associação dos estudos acadêmicos com a prática profissional. Se tirarem fotos, lembra de marcar o SERI e o CARI, vamos marcar para a gente repostar depois. E nossa quinta convidada é a Claudete de Castro, e sua palestra é sobre integração latino-americana. A Claudete é professora associada da Universidade Estadual de Campinas, Departamento de Geografia e Programa de Pós-Graduação em Geografia. Ela é coordenadora do grupo de pesquisa Geografia das Relações Internacionais, Estado, Economia, Território e Integração Regional na América Latina e Caribe. Claudete, a gente agradece a sua presença aqui e que seja uma boa palestra para todo mundo, inclusive para você. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer imensamente o convite para estar aqui conversando com vocês, né? Então, muito me honra. E a gente está aqui do lado, né, no Instituto de Geociências, e certamente é uma unidade da Unicamp que trabalha vários temas estratégicos que, com certeza, né, poderia aí enriquecer o curso de vocês. Temos um departamento de política científica tecnológica, um departamento de geologia e recursos naturais, né, que são sempre temas muito estratégicos, e o departamento de geografia, no qual, né, a nossa grande matéria-prima é discutir território, tá? Então, para fazer ponte com a minha formação, eu vou escolher um tema específico de integração regional. A minha área sempre é América Latina e Caribe, tá? E eu vou trabalhar com vocês muito brevemente. Eu estou estressada porque eu sou muito faladeira, né? E eu vou ter que falar aqui por volta de 1 hora, no máximo, mas eu escolhi um assunto específico no processo de integração, que é a integração da infraestrutura produtiva, tá? Então, é esse o tema que eu escolhi. Vou discutir um pouco os legados, né? É uma herança de um modelo, de uma iniciativa que começa, então, em 2000. Então, o nosso marco temporal vai ser o ano 2000, e uma experiência que, aos trancos e barrancos, vem até mais ou menos 2018, tá? Porque em 2018, esse tema tem a ver com a Unasul,
a Unasul entra no estado de coma, né? E com isso, essa experiência ela começa a também a se arruinar, ela some, né, do radar, ela some aí da agenda dentro dos debates, das questões que são muito pertinentes à área América Latina e Caribe, mas de forma mais específica a América do Sul. Tá? Então, para discutir infraestrutura produtiva. Então, o que é infraestrutura produtiva? É aquela infraestrutura que funciona como uma base para as atividades econômicas, tá certo? Então, são 3 grandes grupos de infraestrutura que envolveria a questão dos transportes, né, os modais de transportes, a implantação desses modais, rodovias, ferrovias, hidrovias, enfim, a questão da energia, hidrelétricas, outras plantas, né, de geração de energia alternativa, né, e também telecomunicações. Essa experiência que eu vou estar explicando para vocês, elas têm 2 grandes marcos, tá? Mais ou menos por uma década, de 2000 até 2010, que vai ser o primeiro momento e o primeiro esforço de um movimento de integração para modernizar e ampliar a infraestrutura produtiva na nossa região, no nosso subcontinente, que é uma região precária, né, insuficiente, atrasada, historicamente atrasada nesse quesito. Para vocês terem uma ideia, se a gente divide o mundo em regiões, a América Latina e Caribe, daí pegando um pouquinho mais amplo, né, do que a América do Sul. A América Latina e Caribe, ela vai ser a segunda pior região dotada de infraestrutura, tá? Talvez ela perca apenas para o continente africano, tá certo? Então, a gente vai vendo aí, é uma experiência mais ou menos de 2 décadas, né, que eu vou estar falando, mais ou menos aí 20 anos, 18 anos, enfim, a gente vê que houve um esforço, houve uma modernização, mas ainda o legado é bastante ruim, tá? Como tem a minha formação, né, geografia, eu sou das humanas, não é? Então eu vou tentar puxar para mais para as críticas, os desafios, os problemas que essa experiência nos traz e apontando para uma questão que eu acho muito relevante, que é a questão ambiental, tá certo? Que tipo de modelo de infraestrutura que a gente está colocando aí para ser modernizada, tá? É um modelo que tem um impacto ambiental forte e que também afeta muito povos originários, camponeses, tá? Não sei se vocês sabem, mas o campesinato na América Latina e Caribe, ele tem um vínculo muito forte com os povos originários, né? Então, eu vou pegar um autor que fez muito sucesso recentemente, que é geógrafo, o Itamar Vieira, né, que escreveu aquele livro Torto Arado, não sei se vocês passaram pela experiência de ler, que é maravilhoso. É a típica literatura que mostra o quanto que os camponeses eles têm um vínculo, né, com os indígenas, né, isso muito forte, inclusive mais forte ainda até em outros países da América do Sul. A gente sabe a importância dos povos originários, dos povos tradicionais, para a preservação ambiental. E eu vou defender que talvez a maior riqueza que a gente tenha na nossa região, no nosso subcontinente, é justamente os recursos naturais e como é que a gente está lidando com essa, né, com essa potência que a natureza nos legou, que é o fato da gente estar numa região tão rica em recursos naturais. Tá ok? Bom, eu fiz um monte de slides, os meus alunos reclamam um pouco, porque eles são muito carregados, mas como eu tenho muita coisa para falar, e vai para lá, vem para cá, eu achei mais prudente manter, né, os slides um pouquinho mais, com mais conteúdos, mas, e tem umas imagens também, então, na medida do possível, a gente comenta as imagens. Se eu falar um pouco mais de 1 hora, vocês me aguentam? Vocês não vão dormir, não, tá? Então, é isso, uma integração específica tem a ver com a Unasul. Depois, se vocês querendo, a gente conversa um pouquinho, tá? E esse tema, deixa eu já antecipar, né? Agora, 30 de maio, o presidente Lula chamou uma cúpula dos presidentes da América do Sul. O nosso chanceler já andou circulando aí para ir nos países que ele talvez tivesse alguma dificuldade em aceitar o convite, mas vai ser no dia 30 de maio. Tá? E desde segunda-feira, dia 8, o Brasil retorna à Unasul. Tá? E esse tema, a partir de 2011, na verdade, ele ocorre, né, todo esse processo
específico da infraestrutura vai acontecer no âmbito da Unasul. Tá? Então, é um tema que está bem pertinente, bem relevante para o momento que a gente está vivendo aí, né? Na América do Sul, mas do Brasil em especial. Ok? Então, aqui ele não está girando? Será que ele está ligado? Deixa eu ver aqui. Aí? Então, acho que eu vou ter que ir pedindo para você trocar, tá? Porque eu não estou conseguindo manejar aqui. Bastante objetivos, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação, mais uma vez lembrando que o nosso recorte, o nosso marco temporal é o ano 2000. Vou falar umas coisinhas antes, né? Mas a partir de 2000. De 2000 até mais ou menos 2018. 2018 é quando o presidente Bolsonaro foi eleito e o Brasil sai da Unasul no início de 2019, tá? Vou tentar apontar, obviamente, algumas coisas exitosas dessa experiência, mas principalmente os problemas. Porque se a gente está tentando reativar o Unasul, se um dos temas que o presidente Lula está tentando atrair, né, para a cúpula é a modernização da infraestrutura, pelo menos é o que tem sido ventilado, então a gente precisa focar principalmente no que é que não deu muito certo, né? Para daí, então, a gente não repetir os mesmos erros, tá ok? Infraestrutura produtiva, que envolve, então, hidrelétricas, ferrovias, rodovias, portos, enfim, é algo muito caro. É algo caro já para projetar. Tá? Então, projetos, eu vou fazer o projeto de uma ponte, projeto de uma ferrovia, isso já custa e custa muito dinheiro, tá certo? Muito caro. Mais caro ainda, né, executar essas obras, principalmente se elas forem megaprojetos, mega obras, eu vou falar um pouco sobre isso, tá certo? Então, a questão do financiamento é algo muito relevante, né? A gente é um aglomerado de países pobres, né? Certamente o Brasil tem uma situação um pouco diferenciada, 12ª economia do mundo, mas a gente é brasileiro, sabe aí das enormes dificuldades, né? Então, para fazer investimentos de grande monta é um momento difícil, tá? Vou alertar, isso é mais aqui meu papel hoje, alertar muito para os impactos socioambientais sobre o território que projeto e obra causa, porque o projeto, curiosamente, ele já provoca impactos socioambientais. Ah, vai sair uma ponte, vai sair uma rodovia, já é o suficiente para a gente ter impacto. Tem muitos casos estudados que mostram isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque depois que a obra, né, ela está efetivada, a gente poderia dizer, é um adjetivo que o pessoal de língua espanhola usa muito e eu acho interessante, que a obra ela é transcendental. Ela exerce mudanças, não tem como você retornar, tá certo? E às vezes mudanças inesperadas. Pode ser mudanças positivas, mas geralmente mudanças negativas. Então, a estrada foi um fiasco, né? Teve um enorme impacto ambiental. Daí não adianta, desmonta a estrada, né? Destrói a estrada, porque os impactos já vão ter sido gerados. Então, precisa prestar muita atenção. Eu vou falar um pouquinho, né, para criticar, um modelo que foi bastante difundido nesse período aí, nesses 20 primeiros anos do século XXI, de megaprojetos e mega-obras, tá? Vamos ver depois se vocês acham que as críticas que eu vou fazer fazem sentido ou não. Tá? E aqui, esse último item, na verdade, eu vou falar bem pouco, também puxando sardinha para a minha formação, né? Porque na geografia a gente tem uma grande preocupação, né, com a organização do território, com o planejamento do território, e na verdade, essa experiência de 20 anos da integração da infraestrutura produtiva, ela foi uma espécie de ordenamento, de planejamento territorial. Mas, no meu ponto de vista, eu já defendo a minha tese aqui antecipadamente, né? Equivocada, porque ela é muito mercadológica, ela é muito focada nos interesses de segmentos, né, da iniciativa privada, e fale-se aqui principalmente do agronegócio e da mineração, tá certo? Que são segmentos que não geram muito empregos, tá? Então, gasta-se fortunas, muitas vezes, para fazer uma rodovia, para fazer aí
uma hidrelétrica, que é lógico, tem lá um certo alcance social. Mas aí a gente vai, num dos slides, tentar pontuar, né, apontar quem são os grandes beneficiários, tá certo? Eu acho que a gente precisa organizar o território, e a gente vai falar sobre isso mais adiante, visando o desenvolvimento social. Daí, deixa eu ver se eu consigo, não. Próximo slide, por favor, que daí a gente vai voltar a falar sobre isso. Bom, em geografia a gente sempre parte de mapas, né? Isso é muito importante. Aqui um mapa político com foco na América Latina, né? Pega o México, América Central, Caribe. Sempre usem o nome América Latina e Caribe, tá? Porque a chegada dos europeus se dá aqui pelo Caribe e muito de investimentos se dá pelo Caribe. A China, ela, quando começa a fazer investimentos em infraestrutura aqui na nossa região, ela começa pelo Caribe. Por quê? Porque está perto dos Estados Unidos, porque é uma zona estratégica para o norte e para o sul, tá certo? E é uma zona peculiar, é Caribe, porque há outras línguas, que não as línguas as línguas latinas, né? Então, o correto é usar o termo Caribe também. Mas, enfim, grandes países, né? Lembra do Brasil, maior economia, 2 bandas oceânicas, isso é muito importante. Aqui tem o Canal do Panamá, isso geopoliticamente é relevante. Agora ganha relevância aqui também embaixo, né? Aqui é o Cabo Horn, e aqui no meio tem o Estreito de Magalhães, que é uma possibilidade de navegação entre o Atlântico e o Pacífico, hoje também uma área que é território chileno, né, que já está também geopolitizada. Tá? Então, a China está querendo construir algumas obras, os Estados Unidos criticando, mas aqui no físico, o que chama a atenção? Tá? É lógico que mapa não mostra a diversidade climática, né, de tipos de solos, são coisas que a gente é muito rico aqui na América Latina, mas o que chama a atenção é uma Amazônia, um bioma amazônico, que pega 40% do nosso território, que não é só brasileiro, não é? Uma densa bacia hidrográfica, uma riqueza de biodiversidade, uma região na qual vive mais de 30 milhões de pessoas, e muitas vezes, quando a gente está discutindo infraestrutura, na Amazônia não tem ninguém, né? Como não tem ninguém, são milhões de pessoas que vivem, né, nesse largo território. E tem um outro desafio, né, para a engenharia, que é a Cordilheira dos Andes, tá certo? Que, de alguma forma, dificulta, né, aí a chegada de boa parte da produção para os portos do Pacífico. Vocês sabem que, historicamente, aí nos 500 e poucos anos, né, da presença europeia na América, a partir do século XVI, então, né, o Atlântico ele sempre foi o oceano de maior importância econômica, porque nos liga com a Europa, né? Agora, desde o final do século XX, década de 90 pelo menos, o Pacífico vai ganhando relevância por conta do crescimento das economias asiáticas, especialmente a China. Então, o que a gente vai ver que os produtos mais relevantes da pauta de exportação? São os produtos do agro, a agropecuária, e produtos minerais. A gente é rico em petróleo, a Venezuela, a maior reserva de petróleo do mundo, o México também, a Bolívia, produtor de gás, né, que poderia ser liquefeito. A gente tem os 4 maiores produtores de soja do mundo, estão na América. O primeiro, os Estados Unidos, está fora da nossa região, e os 3, na sequência, é Brasil, Argentina e Paraguai. Entendeu? Então, entre os 4 maiores produtores de soja, 3 estão aqui na nossa região. Tem muito minério, minérios importantes, como é o caso do lítio agora, tais de terras raras, que eu nem sei para que serve, enfim. Você vai ter uma diversidade de solos, de água, né? Muita terra disponível. Eles acham, né, que tem muita terra disponível ali, tá certo? Então, a gente realmente é muito beneficiado na questão dos recursos naturais que vêm sendo explorados desde, mais uma vez, do século XVI e de forma muito intensiva, tá? Então, só para dar aí esse primeiro toque, né, que é desse recorte que a gente vai falar. Pode mudar, por favor? Bom, então tem alguns antecedentes. Aqui vamos passar batido, ainda que talvez até vocês se interessassem, mas se quiserem, eu venho aqui uma outra vez para a gente falar de forma mais específica, fazendo um pouco o histórico, né, do movimento de integração regional. Ele não é um fenômeno recente,
há tentativas de integração desde os anos 60. Um marco importante vai se dar a partir dos anos 80, que eu não sei até que ponto vocês dominam, né, na questão geopolítica, da história regional, né, mas é um momento específico dos anos 90 que o Mercosul surge, que é um período de políticas neoliberais, né, de rompimento com o modelo anterior, que era o nacional desenvolvimentismo, que era um movimento de desenvolvimento econômico mais voltado para dentro dos países, os países tentando se industrializar, né? E aqui a gente vem de uma crise muito aguda, né? E essa crise, então, vai se abater muito fortemente sobre os nossos países, e o Mercosul ele foi pensado como uma alternativa para melhorar o posicionamento de países, né, como o Brasil, Argentina, enfim, né, economias importantes da nossa região, dentro de um capitalismo, dentro de um cenário internacional bastante competitivo. Então, a ideia era juntar forças para melhorar o quê? Melhorar as exportações, tá certo? Então, ele tem, né, um DNA neoliberal, tá certo? A nossa iniciativa que a gente vai estudar de infraestrutura, ela vai ter também. Mas chama a atenção no século XXI, né? Pós 2000, na verdade, o século XXI começa em 2001, né? Que a gente vai ter vários esquemas regionais surgindo, né? Aqui na nossa região. Na verdade, na América Latina, né? Que é o caso de CELAC, que pega países também do Caribe, da América Central e o México, tá? A ALBA, que é uma experiência bem específica. Chama a atenção o NASU, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? E a Aliança do Pacífico. Essa eu conheço pouco, tá? Mas também é uma experiência ainda do século XXI. Então, são muitos esquemas regionais, né? Se articulando e todos eles passando por questionamentos, tá certo? Mesmo os que permanecem vigindo, né? Mercosul, CELAC, mesmo a Aliança do Pacífico, esses dias mesmo, para preparar a fala aqui, eu fui dar uma olhadinha, não fiz uma pesquisa assim, muito aprofundada, mas a gente vê que não tem tido muita movimentação, muitos eventos, tá? E a Unasul, né, mais uma vez, como eu já antecipei, que deve estar voltando aí a ser articulada. Ela nunca deixou de existir, tá? Ela continuou existindo porque 5 países permaneceram, tá? Então tem uma convenção, Convenção de Viena, que determina, né, que diz que quando há permanência de alguns países, a organização ela não é extinta, ok? Vamos lá para o próximo slide. Isso aqui, para mim, é muito importante, tá? Vamos levantar algumas características e alguns aspectos que me parecem muito relevantes dessa parte da América Latina e Caribe que a gente vai estar estudando, né? Que é a América do Sul. Serve para a América Latina e Caribe como um todo. Primeiro, se tem... gente, eu estou um pouco resfriada. Se estiver dando agonia em vocês, porque eu estou meio rouca e meio ofegante, é porque eu estou bastante congestionada, vocês me desculpem, tá? Uma marca, tá? Um aspecto, um elemento fundamental quando a gente se debruça sobre a América Latina e Caribe. Nós constituímos sociedades e países extremamente desiguais, econômica e socialmente. Tá? Você pegar a América do Sul, você tem Brasil, 12ª economia do mundo, já foi a 7ª, tá certo? E você tem a Bolívia, você tem o Paraguai, que são, ou Suriname, né, que são economias muito mais modestas. Quando você olha para dentro dos países, qualquer um deles, inclusive o nosso, muita desigualdade também. Então, aqui me parece que a gente tem, talvez, o mais importante problema, a questão a ser superada na nossa região. A gente tem que trabalhar para diminuir essas desigualdades, tá certo? Econômicas, sociais, internamente às sociedades e internamente aos países. Então, aqui eu já vou dando o tom, né, da defesa que eu vou estar fazendo, das críticas que eu vou estar fazendo no final. Eu acho que qualquer tipo de iniciativa que não atenda a esse grande desafio, me parece que está meio extemporâneo, que está meio fora do lugar, né? Porque aí está a nossa grande questão. Muita pobreza, muita desigualdade, muita violência, né? As cidades mais violentas do mundo, lamentavelmente, se localizam na América
Latina e Caribe. Tá? Talvez uma das piores regiões para se nascer mulher seja na América Latina e Caribe. Feminicídio, falta de políticas públicas. Né? Então, há aí uma pauta muito grande. Tá, ok? Segundo aspecto, já antecipei lá nos mapinhas, né? Muita riqueza natural, fontes de energia, né? Maiores reservas de petróleo, 2 oceanos bastante extensos, né? Atlântico e Pacífico, muita terra e água disponível para o agronegócio sendo maravilhoso. Então, esses recursos, essas riquezas, vêm sendo muito fortemente explorados desde a chegada dos europeus, mais uma vez, né, com Colombo em 1492, tá certo? Então, esse modelo de superexploração tem um custo. Eu não sei se vocês já tiveram disciplinas, né, de segurança e defesa, se já trabalharam, né, conteúdos que têm a ver com a ideia de securitização de temas, né, de temas que vão se tornando estratégicos, ou seja, que a gente tem que cuidar, né? A gente tem que cuidar para lidar com ele. E recursos naturais é um desses, porque eles não são infindáveis. Alguns são, né, renováveis, mas boa parte dos recursos não são renováveis. Até a água, né? A água, né, é um recurso que é infindável. Não é verdade, tá certo? Terra. Vai fazendo aquela política de desmata e planta, as terras vão ficando desgastadas, né? Eu trabalho no Instituto de Geociências, lá na geologia, ou mesmo na geografia física, um monte de profissionais, né, discutindo essa questão da degradação da terra, dos solos, tá certo? Então, é muito importante a gente tratar com cuidado, né, de forma estratégica, esses recursos. Outra realidade, outro elemento, a gente herda, né, desde o século XVI, uma infraestrutura péssima, tá? Obsoleta, carente, que não conversa entre si, né? Por questões geopolíticas. No passado, por exemplo, no século XIX, no século XX, quando se construíam ferrovias, cada ferrovia tinha uma bitola, que era se houvesse guerra, né? O trem do país vizinho, do país inimigo, não podia circular. Pode parecer um absurdo, né? Quase até uma anedota, mas a gente vai ter assim uma infraestrutura muito ruim. Vocês viram, é uma área enorme, né? Mas muito carente, muito obsoleta, fortemente calcada em transporte rodoviário, né? Que é uma forma até rápida de implantar, né, a infraestrutura, mas extremamente ambientalmente inadequada, tá certo? E esse último ponto é buscar a história, né? O quanto que o modelo colonial, que a gente herda também lá do século XVI, metrópole, colônia, né? Dos europeus virem para cá, né? Fazer a riqueza rápida, as nossas riquezas produzidas serem drenadas para centros metropolitanos importantes, né? Depois da independência no século XIX, de alguma forma isso continua com os Estados Unidos substituindo um pouco, né, e o papel das metrópoles Portugal e Espanha, isso deixa marcas, tá certo? Então, a história, ela deixa marcas, e não sempre é tão fácil a gente superar, tá? Tem outras heranças complicadas, né, que para um outro debate sobre integração, talvez valeria a pena colocar, que é a herança do modelo político, né? Como a gente tem uma tradição de governos autoritários, dos chamados caudilhos, dos líderes populistas, né? E não é só no Brasil, e vira e mexe isso está voltando, né? Agora a gente está com novos ciclos eleitorais, a gente vai vendo, né, o quanto que essa herança de modelos políticos, do político forte que manda, né, que de certa forma tem um carisma e que vai aí dominando multidões, como isso está sempre retornando na América Latina. E, economicamente, a herança de um modelo agrário exportador, que começa também lá no século XVI, e com novas roupagens, a gente mantém até hoje. Tá? E mantém até hoje, tendo passado por um período de transformações muito importantes, que vai ser o início do século XXI. Pode mudar para mim? Bom, então, aqui, vamos já para o final de contas, eu falei que o marco era o ano 2000, né?
Quando a gente está encerrando o século XX, né, ali na década de 90, mas especialmente os primeiros anos do século XXI, nós vamos ter duas mudanças muito marcantes, né, no cenário político e econômico da América Latina, da América do Sul, especialmente. Tá? No âmbito político, a gente vai observar com a eleição do Hugo Chávez na Venezuela em 99, depois do Lula, que se elege em 2002 no Brasil, o Evo Morales, que acho que é 2003 ou 2004 na Bolívia, daí no Equador, daí na Argentina 2003 também, com Néstor Kirchner. Então, você vai ter países importantes, tá? Falaram que não pode ficar, desculpe. Países importantes da América do Sul, governantes assumindo com uma pauta bem diferente, né, do que a gente sempre teve historicamente, né, lideranças populares, o caso do Evo Morales, do próprio Lula, né, daí ficou assim marcado como as primeiras décadas do século XXI, como o período dos governos de esquerda, tá? Daí precisa dar uma ponderada, né, porque na verdade, mesmo no Brasil, não dá para falar que era governo de esquerda. Quem fala é porque não entende política, né? É centro-esquerda e olhe lá. Né? Então, são governos mais de centro-esquerda. Talvez com a exceção da Venezuela, que realmente tinha uma pauta mais próxima do que se poderia chamar de um socialismo, ainda que no discurso, não necessariamente na prática, a gente vai ter governos realmente com outro tipo de compromisso, de fazer políticas sociais, né? Nesse espectro, né, mais rosado. Por quê? Porque o vermelho é a cor da esquerda, o azul a cor da direita. Então, alguns falam onda vermelha. Não, onda vermelha é exagerada, é onda rosa, porque, né, são nuances e nem todos os governantes eram de centro-esquerda. Posso citar aqui o caso da Colômbia, que agora, né, nos últimos meses, tem o primeiro governante que poderia ser identificado como de centro-esquerda. Tá certo? Então, mas é uma mudança efetiva do cenário político. São governos muito preocupados em fazer políticas sociais, tipo o Bolsa Família, aqui no Brasil, e outras experiências similares nos países vizinhos, mas que precisa de dinheiro para bancar essas políticas. Coincide com uma mudança, uma transformação muito relevante no âmbito econômico. Tá? Mais ou menos por uma década e meia, entre 2000, 2014 e 2015, nós vamos ter aquele período chamado, né, de boom das commodities, ou seja, um período que a China, outros países asiáticos, o mundo como um todo, está demandando muito o quê? Produtos que são importantes na pauta de exportação dos países sul-americanos, que são o quê? Produtos de origem primária, minérios, gás liquefeito, petróleo e produtos agropecuários, tá certo? Então, isso vai melhorar a situação econômica dos países sob outros governos, e isso vai favorecer também, né, esquemas de integração, tá? Especialmente essa, né, que eu vou estar trabalhando de forma específica, que é da infraestrutura. Então, se eu volto lá naquele slide, olha, né, teve a ALBA, a CELAC, teve a Unasul, né, porque é um período no qual há uma certa convergência de pensamento político, é mais fácil de conversar, né? Porque, gente, vocês imaginem se tivesse a Unasul, ela tem uma cúpula anual de presidentes. Vocês imaginem, por exemplo, ano passado, o Bolsonaro com o Maduro, uma mesma cúpula. Dá para imaginar, né? Então, é lógico que isso é um problema. Agora, você vai lá na União Europeia, tem a extrema-direita lá na Hungria, que faz parte, você tem um outro governo, sei lá, de esquerda aqui e acolá, vamos pegar o da Alemanha, que é social-democrata. As pessoas, todo mundo está lá, não interessa se é governo de direita ou esquerda, as coisas continuam. Mas aqui é um pouquinho diferente, né? Então fica um pouco difícil de imaginar. Eu estou dizendo isso por quê? Porque é lógico que era um momento mais propício, mesmo com governantes de outras, né, que não eram exatamente de centro-esquerda, foi possível todo mundo sentar à mesa e levar adiante processos de integração. Tá? No caso da infraestrutura, o próprio boom das commodities só reforçou um desejo que vem, pelo menos desde os anos 90, de modernizar a infraestrutura. Porque na etapa anterior, dos anos 90, né, 80, 90, que a gente estava no período neoliberal, tinha aquela máxima, exportar é o que importa, né? Era uma propaganda da época do governo brasileiro, e que traduz muito bem, né,
o espírito da época. Está todo mundo com as contas todas quebradas e precisa exportar para trazer recursos para minimamente, né, tocar a vida aí do Brasil, da Argentina, dos demais países. Então, como precisava aumentar as exportações, precisava melhorar a infraestrutura para a soja, para a carne de gado, né, circular mais rapidamente para onde? Para os portos, certo? Os portos do Atlântico e cada vez mais os portos do Pacífico, que obviamente são mais perto, né, dos grandes mercados em ascensão, que são os mercados asiáticos. Pode trocar para mim? Tá, então daí nós vamos... Desculpe, né? A gente ganha, fica entusiasmada aqui com a fala. Deixa eu ver, será que pro lado de cá fica melhor? Até vocês me veem, né? Que eu sou baixinha. Bom, então, para entrar, né, no debate específico da infraestrutura, da integração da infraestrutura, a gente tem, então, 2 marcos, tá? Um primeiro marco começa em 2000, conforme eu já tinha assinalado. Sob a liderança do presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, que vai chamar a primeira cúpula de presidentes da América do Sul, tá certo? Daí ele foi lá em Brasília, enfim, e aí ele conseguiu, né, discutindo uma pauta de assuntos, entusiasmar, né, todos os demais presidentes para levar a cabo essa experiência de modernização da infraestrutura. Foi muito bem recebida, porque todos os países, do Suriname, né, ao Brasil, para pegar aí economias bem diversas, tinha interesse em melhorar as exportações, porque está todo mundo no mesmo barco, né, que é o barco de uma crise. Então, a partir desse chamado, foi articulado em poucos anos uma iniciativa chamada Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, que a gente chama de IIRSA, tá? Tem um site, se vocês abrirem aí na internet, ele está ativo, mas desatualizado desde 2017. E ele foi, de certa forma, montado a partir de uma experiência brasileira que teve no governo do FHC, né, que era uma tentativa de modernização também, né, de estímulo ao desenvolvimento regional. E aí, então, principalmente no segundo mandato do Fernando Henrique, ele comprou de empresas privadas, de consultoria, um programa chamado Avança Brasil, que está editado, vocês acham também na internet, né? E a partir daquele modelo vai ser proposto para a América do Sul algo similar, tá certo? E aí senta todo mundo, vai conversando e vão vendo o que um país quer, o que o outro país quer, que obra vai ter, os projetos, né? Como que vai fazer para financiar, tá certo? Então, vou falar sobre financiamento daqui a pouco, que é uma questão importante. E aí, em poucos anos, a gente vai ter essa experiência funcionando. Ela demora mais ou menos uma década e, de saída, já vai ter uma série de críticas. Eu estudo desde 2003, já 20 anos já, né? Vocês acho que nem tinham nascido ainda, vocês, a maioria de vocês aí talvez. Mas, já de saída, a gente já vai ver alguns problemas. Porque, veja, um modelo neoliberal, que eu explicito melhor, né, nos próximos slides, que é um modelo de, olha, a gente precisa modernizar a infraestrutura para exportar, tá certo? Então, nós vamos pensar onde que tem áreas dinâmicas. Áreas dinâmicas entendidas, onde que tem produção do agronegócio, de pecuária, de minérios, como é que a gente faz para isso chegar logo aos portos e serem exportados, tá certo? Essa é a lógica, ok? Então, é uma leitura bastante mercadológica, economicista, tá certo? Que eu vou estar criticando, obviamente, se tivermos debate aqui, vai ser sempre muito salutar e respeitoso, tá ok? Então, nesse modelo, né, modelo de integração, que vai ser assumido de forma até curiosa, né, pelos governos de centro-esquerda, que eram críticos do neoliberalismo, né, com determinação e ações práticas. Então, o Lula vai assumir, o Evo Morales, né, que é um representante indígena, que ficou muitos anos no poder lá na Bolívia, enfim, todos, né, tantos governos mais de centro-direita, como foi a sequência dos governos, por exemplo, na Colômbia, né, ou no Chile, que o Chile, poucos governos, né, teve aí uma centro-esquerda,
todos eles vão assumir, inclusive os governos mais de centro-esquerda. Isso vai gerar aí algumas críticas, como a gente vai ver já já. Então, esse é o primeiro marco. Aqui é um mapa super manjado da internet, mas ele está estilizado, tá? Eu só coloquei para comentar algumas coisas, para vocês entenderem um pouco a lógica do modelo. O que eles pegaram? Eles pegam, então, um mapa da América do Sul e vai recortar esse mapa em macrovetores chamados de eixo de integração e desenvolvimento. A gente chama de EID, tá certo? Então, vamos pegar aqui... Ah, aqui acho que não sai, né? Deixa eu ver. Será? Vê se você consegue aqui. Às vezes é pilha. Lá na Unicamp é incrível. As pilhas não duram uma aula. Eu já falo para os meus monitores, já deixa a pilha aqui. Ai, tá bom. Aperta esse aqui, tá. Então, depois de algumas discussões, foram decididos que seriam 10 eixos recortando e alguns se sobrepondo na América do Sul. Vou pegar esse pontilhado aqui, que é o eixo amazônico, de onde vocês estão, não dá para perceber a diferença de cor, mas aqui perto talvez seja mais fácil. Aqui ele está estilizado, tá? Não é certinho assim. Depois, a próxima, eu mostro 3 eixos para vocês verem o desenho real, tá? Então, veja bem, o que observa aqui? É um eixo que contempla saída para o Atlântico, saída para o Pacífico. Tem esse outro eixo aqui, amarelo, tá? Vou pegar pelas cores, que esse não é muito nome. Também, saída do Atlântico, saída do Pacífico, tá? Um outro roxinho aqui, saída do Atlântico, saída do Pacífico. Um outro pequeno aqui também. Então, a maior parte dos recortes são macrovetores que vai, na verdade, se basear num estudo prévio que foi feito por consultores de empresas, né? Consultores de mineração. Na verdade, até o nome é bem conhecido. Foi o pai do Eike Batista. Tá? Ele foi ministro, tudo, e agora esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Mas o pai do Eike Batista foi um consultor super importante, tá? Mais uma vez, ele chegou a ser ministro no período militar, de infraestrutura, enfim. Ele foi presidente da Vale, quando a Vale chamava Vale do Rio Doce, e ele foi um dos cabeças desse modelo aqui. Então, bom, aqui da Amazônia, o que a gente pode fazer? A gente aproveita tal riqueza natural, né? No caso da Amazônia tem muita riqueza mineral, e a gente precisa prorrogar essa estrada de ferro, a gente precisa fazer uma ponte, a gente precisa fazer uma estrada, precisa de uma hidrelétrica grande para a mineração passar aí por um processo, né, primeiro processo de beneficiamento. Então, faz uma lista de obras dentro de um recorte, tá? E, gente, observe aqui que a Amazônia vai estar esse recorte, esse vermelhinho, esse azul, esse outro. Você pegar um bioma super frágil como a Amazônia e vai montando uma série de possibilidades de ampliação, modernização de obras, né? Isso tem um impacto territorial, um impacto ambiental muito grande. Alguns outros eixos eles eram transversais, né? Como esse aqui, da hidrovia, tá certo? Um outro, né? Mais, digamos assim, mais fora dessa ideia de ser bioceânico ou transversal, porque a ideia é você ir interligando e, sei lá, um produto que tem origem aqui poder, né, chegar ao sul, para o porto de cá, para o porto de lá, tá? Então, para cada um desses eixos foram discutidas o que tem, o que precisa ser feito de infraestrutura e quais as potencialidades. E as potencialidades sempre vão ser muito sinalizadas nesse modelo agrário exportador, extrativista, né? Do agronegócio e da mineração. Ok? Isso é importante, gera divisas, sim, é importante, se tem um recurso, né? Desde que o recurso seja cuidadosamente cuidado, né? Estrategicamente cuidado, ele está aí para servir, né? A humanidade, os seres humanos, enfim. Mas ele não atende aos problemas cruciais
das nossas economias e das nossas sociedades. É isso que eu quero defender. Põe a outra, por favor. Aqui é só 3, né? Porque para pôr os 10 ia demorar muito, mas só para vocês perceberem que não é, né, estilizado. Tem uma lógica, né, que vai pegar aqui, né, os estados. Aqui eu peguei ao Léo, né, mas esse aqui, por exemplo, é um bioceânico, esse aqui é bioceânico, esse aqui não tanto, mas também não seria muito difícil, tá? Então, são 3 mais da parte mais desenvolvida também da América do Sul, que envolve a região sudeste, parte da Argentina e do Chile também, só para a gente ter aí um pouco a modelagem, tá? Vamos, então, seguir adiante? Então, ficamos 10 anos em cima desse modelo, mais ou menos em 2004 tínhamos um acervo de projetos com algumas obras em andamento, poucas obras finalizadas, de mais ou menos 300 obras. Não são poucas, tá? A gente vai terminar 2017, que é o último ano que a gente tem dados levantados, com quase 600 obras. É muita coisa, tá? Vai ter um slide que eu vou comentar um pouco sobre isso. Mas, enfim, então, mais ou menos ali por volta de 400, 500 obras, entre aí 2009, 2010, 2011, e 2008 vai ser criada a Unasul, que vai começar a funcionar mesmo, de fato, um pouquinho depois. Tá? E eu coloco um detalhe aqui, de que ela foi nomeada pelo Hugo Chávez, porque ela não é uma experiência nova. É uma experiência que começa no governo do Itamar Franco, no Brasil, em 1997, por aí, 95, não lembro bem, mas meados dos anos 90, tá? Daí o governo Lula muda o nome, tenta, no primeiro mandato, dar um impulso, mas só no segundo mandato do Lula, né, nesse momento aqui, que ela conseguiu realmente sair do papel. E eu ponho que ela é nomeada pelo Hugo Chávez, né, porque ele é realmente um dos padrinhos, ainda que talvez o padrinho mais relevante tenha sido o Lula mesmo, né? Por quê? Porque quando eu vou lá para 2018, 2019, que eu vou discutir a crise da Unasul, uma das coisas que se falava muito, mas a Unasul ela é bolivariana, ela é uma organização, né, que tem a cara, né, daquilo que a gente não quer ser, comunista. As pessoas não sabem mais o que é comunismo, né? É absurdo. Ela fala que é a Rússia, né, comunista. Então, assim, a ignorância ela graça tanto e a Unasul ela acaba ficando com essa pecha de ser bolivariana, né? A Alba sim, dá para dizer que ela é bolivariana. Mas no caso da Unasul, ela já nasce com uma série de problemas. Eu não vou ter tempo aqui para discutir. Eu vou pegar só uma parte da Unasul, que é o conselho, né, porque ela é criada em 2008, a ideia dela é ser realmente uma vocalização em âmbito mundial, né, no sistema internacional da América do Sul, né, assim, então, para as grandes questões, de alguma forma, olha, a América do Sul acha isso, acha aquilo, né, tentar também fazer uma discussão de várias questões políticas, mas também alguns conselhos econômicos. Então, vai ter conselho de defesa, conselho de saúde, e vai ter um também de infraestrutura e planejamento, tá? Que é o COSIPLAN. Então, aqui é a segunda parte dessa historinha que eu estou pontuando, tá ok? E toda a experiência da iniciativa, né, da IIRSA, ela foi incorporada ao COSIPLAN. E, portanto, a Unasul. Então, a Unasul, que é uma experiência de integração, né, pós-liberal, né, que foi criada nesse contexto de governos mais de centro-esquerda, com forte apadrinhamento do Hugo Chávez, do Lula, do Néstor Kirchner, enfim, né, de alguma forma incorporou aquela experiência que foi pensada sob contexto neoliberal. Quando você pega os discursos lá, né, o documento que cria a IIRSA e o documento que cria o COSIPLAN, você percebe no discurso algumas diferenças, né? Na verdade, o COSIPLAN ele tentou investir, ele tentou contemplar críticas, né, que eu vou estar sinalizando daqui a pouco, que a gente percebia logo no começo nessa iniciativa, tá? Mas o fato é que IIRSA é COSIPLAN, tanto que a gente que estuda isso há anos sempre fala IIRSA, COSIPLAN,
porque o site nem mudou de nome, né? Ainda que ficasse agora sobre a experiência, sobre o guarda-chuva da Unasul. Dos 3 conselhos, eram 12 conselhos da Unasul. Os 3 mais ativos eram o de saúde, que certamente fez muita falta no período da pandemia, o de segurança e defesa, que é aquele que se brigou e nunca saiu do papel. Segurança e defesa é sempre um tema muito sensível, né? Porque envolve militares. E o de infraestrutura, tá? Por conta dos investimentos, dos recursos, e porque tinha uma pauta de coisas mesmo né, que foram feitas, ainda que muito aquém do esperado. Pode trocar, por favor? Tá. Então, todo aquele modelo dos eixos, dos 10 eixos, tudo isso foi trazido, né, para o Unasul Cosiplan, e aí foram crescendo obras, né? Então, cada ano os países vinham com aí uma lista de obras que eles consideravam importantes. O mecanismo de funcionamento da Unasul é assim, é sempre uma cúpula anual dos presidentes, quando vão os presidentes lá, fazem lá os seus discursos, suas discussões, né? Por isso que eu falei, imagine uma cúpula em 2020, 2021, né? Com o Bolsonaro e o Maduro, né? Com presidentes de tendências tão diversas, né? Mas isso existia e tinha lá, né, um ou outro conflitozinho, mas funcionava. Daí os ministros, ou da área econômica, ou da área de política internacional, de relações exteriores, também faziam, né, cúpulas frequentes, mas você tem os funcionários que os ministérios dos diversos países iam cedendo e eles que iam estruturando esses projetos, tá certo? Então, só ia aparecendo projeto novo, né, com custos elevados. Então, chegou uma hora, era tanto projeto, que se criou uma agenda, né, uma carteira, uma agenda de projetos prioritários. Tá? Entre os projetos prioritários, porque, gente, 500 e tanto, quase 600 projetos. Você tem projeto Pequena Monta, que é uma ponte, um asfaltamento de uma parte de uma rodovia, mas daí você tem uma Belo Monte fazia parte, né, da carteira da IRSA, com todos os problemas que teve, ferrovias bioceânicas, né? Rodovias gigantescas. Então, você tem obra grande, obra pequena, obra mediana, a maioria são obras médias, ou seja, de um custo razoável, mas médio. Mas eu queria falar dos megaprojetos e mega-obras, tá? Mais uma vez, eu poderia citar o caso de Belo Monte, tá certo? Mas também de estradas bioceânicas e ferrovias bioceânicas que não só foram debatidas, mas como algumas delas ainda continuam em discussão, com projetos, né, parados, enfim, mas que não foram, sem dúvida nenhuma, arquivados ou descartados. Pode trocar, por favor? Aqui é um slide, né, que eu reproduzo, que é do CEDLA, é uma ONG que, entre os diversos temas que ela se interessa, ela acompanhou bastante, e de forma bastante crítica, esse movimento da integração da infraestrutura. Tá? Então, ela já lembra de cara que Cosiplan é IRSA e IRSA é Cosiplan. Então, ela faz um estudo e mostra que isso são dados de 2017, que quase 70% dos projetos e obras em andamento e obras, né, concluídas, quase 70% obras de transporte, majoritariamente transporte rodoviário. Tá? Todo mundo sabe que transporte rodoviário é o mais complicado, ecologicamente falando, gasta mais combustível. Energia, cerca de 30%, e comunicações, coisa de internet, cabo, enfim, quase nada, nem 1%. E a CEDLA, ela aponta problemas com os megaprojetos, que não era a maioria, mas são os projetos âncoras, aqueles que chamam a atenção, que estrutura vários outros projetos de menor monta. Né? Então, o que são, ou como são os megaprojetos? Aí de onde vocês estão, vocês não conseguem, ele está em espanhol, tá? Vou traduzir lá do meu jeito. Então, são megaprojetos, mega-obras que requerem elevados investimentos. Então, são coisas muito caras, em países de economia, né, complicada. Elas são grandes no tamanho, por óbvio, mas elas também são grandes no alcance. Então, uma hidrovia,
uma ferrovia, né, bioceânica, uma hidrelétrica, né, tipo Belo Monte, ela tem um alcance, né, ela acaba resultando em impactos por um território muito mais amplo do que aquele que ela está implantada. Então, a gente precisa levar isso em conta, tá certo? Os megaprojetos e megaobras exigem grandes desafios tecnológicos e especialização. Muitos países nem têm, né, empresas que executem aí uma hidrelétrica, uma ferrovia, né? O Brasil, para muitas dessas obras, tem sim, porque a gente tem uma tradição de empreiteiras, né? Odebrecht da vida, Camargo Correia, que são empresas que foram criadas, boa parte delas no período militar, e trabalharam muito na África, em várias grandes obras no Brasil. Então, elas têm um conhecimento técnico para isso, mas muitas vezes nem era suficiente. Você tinha que pensar se não teria que contratar uma empresa europeia, chinesa, né, para dar conta dessas obras. Então, também tem uma questão técnica que precisa ser considerada. Megaprojeto, mega obra é controverso. É controverso por quê? Porque eles geram muitos conflitos sociais. Né? Então, vamos fazer Belo Monte, mas, gente, tem um monte de camponesa ali, né, de população originária, povos tradicionais. Mas tira, em nome do desenvolvimento, tira eles de lá. É um macinte, né, esse tipo de argumento, tá ok? E aí vai aparecendo muito mais problema do que os famosos relatórios EIA-RIMA assinalam, porque toda obra, né, todo projeto tem que ter um relatório EIA-RIMA. Então, vai biólogo, vai engenheiro, vai um monte de gente para avaliar aí os possíveis impactos. Muitas vezes esses projetos eles são comprados de empresa, né, passa um dinheirinho, né, por baixo, mal feitos muitos deles, né? E aí a gente vê uma falta de transparência muito grande na experiência da IRSA Cosiplan, né, de não se conversar com as sociedades. Às vezes até daria para, né, ajeitar e fazer talvez um negócio menor porte, com outro traçado, né? Então, a experiência nesse aspecto foi muito ruim, de gerar muitos conflitos socioambientais, tá certo? Uma coisa que daí essa ONG coloca, e eu acho que é muito relevante para a gente pensar, é qual a contribuição, por exemplo, de uma Belo Monte, de uma ferrovia bioceânica, né, para a redução da desigualdade, da violência, da pobreza, que é certamente a grande questão que nós temos para resolver. Provavelmente, né, fez a hidrelétrica, talvez as pessoas também, né, vão utilizar aí da fonte de energia, mas talvez elas pudessem usufruir da fonte de energia com uma hidrelétrica menor, com uma outra fonte talvez renovável, tá certo? E o pessoal também, então faz ferrovia, porque ferrovia dá menos impacto ambiental que rodovia. Realmente dá. Muito mais caro para implantar, e se ela for muito grande, ela vai dar impacto sim. E não venha falar que vai passar ferrovia no meio da Amazônia, porque ela vai causar muito impacto sim. Tem um dos projetos, depois no final, se der tempo, eu mostro lá só o traçado, que seria que sairia de algum porto, cada hora eles falam um lugar, uma hora é de Santos, outra hora era do Rio, depois o de Ilhéus, Porto de Ilhéus, e iria parar lá nos portos do sul do Peru. Depois tem um mapinha, eu mostro para vocês, né? E aí ela vai passar por onde? Ela vai passar pela floresta amazônica e pela Cordilheira dos Andes. E os chineses se interessaram muito por esse projeto aí, ali por 2015, por aí. E eles chegaram a propor de fazer a ferrovia do alto, né? Não, então a gente faz em estaca, né? Em pilastras por cima da floresta. É piada, né? Porque o impacto é mesmo. Num lugar que a gente espera, né? Se as mudanças climáticas não chegarem muito rápidas, se chover aí 50 anos, aquilo em 3 anos já está tudo em ruínas, porque é muita chuva, é muita umidade, né? E alguém vai ter que ir lá embaixo botar o bendito do pilar. Então, vai fazendo um monte de traçados. Mas por que vai diminuir 25% dos custos de quem transporta soja, que transporta carne, né? Vamos falar já sobre isso aí. Então, é muito importante a gente avaliar também esses custos para além do que vai favorecer o agronegócio e as mineradoras, tá? E outra
questão que também me parece relevante, só para não dizer que eu não falei aqui, que eu tenho outras coisas para falar, muitas vezes esses megaprojetos que são caros, né, e as megas obras também, elas são priorizadas em detrimento das necessidades mais locais. Se eu volto lá no slide, olha, é pobreza, é desigualdade, que é a principal, né, a principal pauta, o principal problema, os principais problemas da nossa região, eu tenho que pensar em estratégias econômicas que gerem emprego, renda, para as pessoas saírem dessa situação, tá certo? E não é necessariamente, né, com uma estrada, com uma rodovia, que ok, talvez até favoreça aí pequenos agricultores, tá certo? Mas não daria para pensar em outras potencialidades, outras formas de gerar emprego e renda que talvez fossem mais baratas e atendesse mais proximamente esse povo que vive na Amazônia, que vive em outras regiões importantes aí da nossa região. Então, eu só queria colocar esse questionamento. É lógico que eu estou exagerando um pouco, né? As obras de infraestrutura também têm seu alcance social, mas o meu papel aqui hoje é fazer a crítica para que, quando esse tema retornar ao debate, a gente não cometa erros que me parece que são fatais, porque questão ambiental é cometer erro fatal, não tem como depois voltar atrás. Pode mudar para mim, querido? Tá bom, então. Vou comentar brevemente de financiamento. Por quê? Porque são obras muito caras. Quando foi criada a IRSA, lá, né, no início do século XXI, se imaginou que os bancos regionais de fomento, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Fomplata, que é um fundo de investimento, na verdade é um banco, né, de desenvolvimento que pega os países da Bacia do Prata, Brasil inclusive, ou a Corporação Andina de Fomento, que eles poderiam ser agentes financiadores. Mas a conta foi subindo, porque 300 obras, já, sei lá, já dava uns 90 bilhões de dólares. Quando chega em quase 600 obras, seriam necessários para fazer todas elas, mais de 190 bilhões de dólares. Onde vai tirar isso na América Latina, na América do Sul, né? E não tem, eles não têm carteira, eles não têm dinheiro para emprestar dessa monta. Então, eles acabam tendo um papel modesto de investimento. Eles até têm um papel técnico importante, porque, por exemplo, o BID ele funcionou como se fosse a secretaria da IRSA, né? Secretaria Executiva, junta projeto, avalia, cede pessoal, né? É um corpo técnico altamente qualificado. Quem sabe de vocês aí, né? Não vão trabalhar num desses bancos de fomento aí, né? Então, é um corpo técnico qualificado que foi cedendo, né? Quando construiu aquela ponte nos anos 70, deu tal problema, não vamos fazer assim, não vamos fazer assado. Então, tem um papel mais técnico, mas investimento mesmo foi modesto. Quem mais poderia a gente lembrar? Acho que agora é uma... Travou aí o seu também? Tá. Vou pegar aqui, porque tem outros dois atores que eu quero falar. Tá? Um banco de investimento do Brasil, chamado BNDES, e a China. Tá? Falo já, bem rapidinho. Aqui também é outro slide, né, lá do CEDLA, que resume o que era esse projeto IRSA Cosiplan no último ano que a gente tem dado disponível, que é 2017, tá certo? Então, você vai ter listado projetos finalizados, pré-projetos, porque às vezes antes de se projetar, você tem que fazer um pré-projeto, né? Pré-projeto, projeto, obra em andamento, obra concluída, tá? Então, entre tudo, você vai ter quase 581 projetos, mas aqui também pode incluir obras em andamento, tá? Com custo estimado, e custo estimado para obra de engenharia é sempre estimativa mesmo, às vezes fica o dobro do preço previsto, estimado, de 191 bilhões de dólares, é muita grana, né? E o que eu observo? Eu observo que entre essas quase 600 obras, a grande maioria são obras mais de alcance nacional. É um pedaço de estrada aqui, é uma ponte lá, né? É um pedaço de hidrovia aqui, é um porto acolá, tá certo? Então, são obras que ficavam, digamos assim, sob a responsabilidade dos governos nacionais, tá certo? 16 eram projetos que envolviam 2 países. Então, na verdade, projetos, né, são poucos, mas são sempre muito relevantes, né, tanto os binacionais quanto os que envolviam mais de 3 países. Tá? E aí
pergunta-se, mas como é que financiava? Porque o projeto custa, o pré-projeto custa, a obra custa, tá? Como a maioria das obras eram obras nacionais, mas que iam compondo, digamos assim, como se fosse um quebra-cabeça para fazer uma articulação regional, né? Principalmente permitindo saída por os portos do Atlântico e do Pacífico, a gente vê que mais da metade, 61%, das obras elas foram financiadas com recursos dos tesouros nacionais, ou seja, mediante endividamento público para projetos e obras que é basicamente do interesse do setor privado, do agronegócio, da mineração, que são os dois componentes mais importantes que faziam uso dessas obras. Cerca de 20% era parceria público-privada e menos de 20% com capital privado, tá certo? Resumo da ópera, custa caro e quem está pagando a conta são os contribuintes. E aí a gente pergunta, a sociedade discutiu isso? A sociedade discutiu que um projeto ali que é uma hidrelétrica, interessa para ela? Será que ela não queria alguma outra coisa que envolvesse melhoria das condições de vida dela? Escola, hospital, algum outro projeto que gerasse emprego e renda? Tá? Tudo bem, pode até ser que a sociedade fale, não, a gente precisa mesmo dessa ponte, a gente precisa mesmo dessa estrada, a gente precisa mesmo dessa hidrelétrica, mas nós discutimos. Né? Nós abrimos, mostramos prós e contra, e a maioria decidiu que a obra é essa obra que a gente quer. Tá? Isso não foi realidade. Se voltarmos a discutirmos integração da infraestrutura, eu espero, né, que a partir da cúpula do dia 30, que isso seja sanado. Porque, mais uma vez, depois que a obra foi feita, não tem como desmanchar, tá certo? Então, eu acho muito esclarecedor, né, para a gente apontar algumas críticas. Mais uma vez, eu estou forçando a mão aqui, né, nas críticas, que é isso que me interessa aqui para suscitar debates. Você pode trocar, por favor? Tá bom, então. Para a gente já ir finalizando, 2 financiadores importantes. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um conhecido banco de financiamento brasileiro, tá certo? Os investimentos chineses. O BNDES, ele sofre um desgaste muito grande com a Operação Lava Jato. Eu quis só pontuar, porque essa questão da Operação Lava Jato teve impactos muito importantes na questão da integração da infraestrutura. Por quê? Porque muitas das obras, daquelas obras em andamento, eram obras, na verdade, com participação de capital brasileiro, né? E de empreiteiras brasileiras. E aí, quando começa a Operação Lava Jato, ela extrapola o Brasil, ela também acaba tendo investigações em alguns outros países. No caso do Peru, é uma coisa impressionante, acho que não tem nenhum ex-presidente do Peru vivo que não esteja preso ou sendo procurado por causa de corrupção que envolve empreiteira, boa parte delas empreiteiras brasileiras, tá? Tá certo? Um se suicidou por conta disso, para não ser preso, e os outros estão todos presos, inclusive o atual, ainda que o atual está fora, né? Porque é corrupção por outras questões. Então, a Operação Lava Jato, eu, assim como muitos, eu sou muito crítica, acho que ela fez muito mal, né? Os métodos utilizados foram ruins, a causa é nobre, não é quem é a favor de corrupção, ninguém, tá certo? Mas isso teve impactos muito grandes, e o BNDES, ele era acusado de estar financiando obra em Cuba, financiando obra lá na Venezuela, financiava mesmo, mas não era obra da Irsa Cosiplan, não, era outras obras, da pauta da Irsa Cosiplan. O BNDES ele teve um papel modesto, quando ele poderia ter um papel mais ativo, ele já estava tão desgastado, que daí não rolou, tá? E a China também teve pouquíssimos investimentos, porque quando ela começa a se interessar, é também 2014, 2015, que é quando surge a Operação Lava Jato. Acho que assustou um pouco. Não que os chineses não lidem com obras, com empreiteiras, que tem aí um monte de acusação de corrupção.
Mas acho que até eles entenderem um pouco o modus operandi, de como que funcionava, porque o fato é que havia, sim, né, esquemas de corrupção. Então, daí, acabou tendo poucos. Ela mostra interesse, sim, mas investimento, de fato, específico, foi muito pouco. Tá? Vamos passar, então, deixa eu ver, aqui alguns legados positivos. Eu levantei alguns legados muito imateriais, digamos assim, tá? O processo me parece relevante. Então, agora, se a gente retorna em 2023 a discutir novamente, né, vamos fazer outra rodada de modernização da infraestrutura, eu acho que essas etapas aqui elas já estão ganhas. Criou consensos, bem ou mal, ó, tal obra é prioritária, que não é, isso vem primeiro, aquilo vem depois. Gera muito conhecimento sobre gargalos e potencialidades, os conhecimentos geográficos, né, da infraestrutura, da logística, aumentou bastante com muitos desses esforços, tá? E ela também conseguiu organizar, gente, do nada para uma experiência que ficou estruturada. Isso não é pouca coisa, eu acho que é louvável, sim. Percebeu-se que financeiramente é muito difícil, que tem que verificar, né, novas fontes, tá? Mas houve aí todo um processo de construção muito relevante, tá? Mas eu queria pontuar rapidamente, você pode mudar, por favor? Algumas consequências. Então, um efetivo endividamento, pelos motivos que eu já coloquei. Quem que os investimentos beneficiaram? Vão beneficiar muito da cadeia, né, do setor de alimentos, empresas estrangeiras, por exemplo, como a Nestlé, a Dreyfus, né, a Bung, tá certo? Algumas empresas brasileiras, né, tem um termo aqui, campeãs nacionais, eu não vou ter tempo para explicar, mas envolve aí as grandes empreiteiras e alguns setores econômicos que também, né, afinal, 20% dessas obras eram financiadas pelo setor privado. Tá? Aqui, talvez, né, os dois principais problemas. Esse modelo da IRSA, dos eixos, né, saída para os oceanos, reforça um modelo que reprimariza e dá um acento muito forte a um modelo extrativista. Né? São investimentos que aprofundam esse modelo primário exportador, que a gente tem desde a chegada dos europeus no século XVI, a gente no século XX, na América do Sul, no Brasil em especial, a gente faz um grande esforço de modernizar, de industrializar, né, de diversificar nossas pautas, e isso vem sendo lentamente perdido, porque ano após ano cresce exportação de soja, de minérios, né, de carne, enfim, de produtos com baixo valor agregado. E o problema é, quando a economia mundial ela tem aí uma queda, esse esforço ele é perdido, porque daí eles não vão comprar minério, porque a indústria lá na China está parada, não vão comprar produtos do agro, enfim. Então, é um modelo muito delicado, é um modelo muito complicado. Tá? E, né, só reforçando que é uma agenda que vai gerar muitos conflitos socioambientais, muitos conflitos respondidos de forma repressiva, e isso é muito sério e muito triste, porque se a sociedade não tem direito, né, de se manifestar, de lutar pelo seu território, pelo seu modo de vida, eu acho que a gente está vivendo num mundo muito cruel, tá certo? E com muita pouca discussão com a sociedade, é o que eu falei. Muitas obras, né, depois que está pronta, é que a sociedade ia ver aí o impacto na sua vida. Pode trocar? Vamos pular esse, tá? Que é um debate, e esse é o último slide, não, o anterior, para a gente acabar. Porque depois tem umas obras lá, depois, se vocês quiserem, eu mostro, tá? Então, na atualidade, tem havido um desmonte, né, de vários esquemas de integração regional, principalmente depois da eleição do Jair Bolsonaro. Mas muitos dos problemas já vinham antes, né? No caso da Unasul, pelo menos desde 2014, né? Na verdade, desde 2013, que é quando morre o Hugo Chávez, tá certo? Então, você vai tendo aí uma série de problemas, e a Unasul, no qual o Cosiplan era um dos conselhos, ela fica paralisada em 2019, vamos ver agora, né, se em 2023 ela volta a ter aí, né, uma atividade. O tema integração da infraestrutura regional produtiva, ele some de cena.
Então, para fazer pesquisa é um inferno, porque você não acha artigo, você não acha uma outra obra, como é o caso do corredor bioceânico, tá? Depois, se quiser, a gente conversa um pouco sobre ele, que é uma rodovia que está cortando o estado do Paraná e de Mato Grosso, tá? Permanece em foco. Então, é um tema que desaparece. Quando eu vou olhar lá, né, em think tanks, informadores de opiniões, né, sobre a questão de infraestrutura, vai estar falando outros papos. Infraestrutura verde, lembrando que esse modelo aqui é da infraestrutura cinza, das grandes obras, né? Então, o que significa isso? Significa tentar, né, criar pequenas obras que mensura o impacto ambiental, fazer uso de tecnologias para melhorar, né, o pouco que se tem de infraestrutura, para evitar gastos. E, além disso, né, vira e mexe, uma discussão que cresce muito, da infraestrutura da América Latina, do Sul também, se vincular a projetos como a nova rota da seda, né, que é aquele projeto chinês, One Belt, One Road, né, e mesmo os Estados Unidos, tanto no governo Trump quanto no governo Biden, tenta criar projetos similares para ver se captura a América Latina. Nenhum dos dois foi adiante, pelo menos até agora. Tá? Então, esse também é uma grande discussão. O Lula foi para a China, vai o Brasil assinar, né? Vai entrar na rota da China ou não vai? Vários países da América Latina já subscreveram para a China fazer essa interligação, né? Também vinculando a América Latina. Então, há incerteza sobre o futuro da integração no geral, mas especialmente da infraestrutura produtiva da América do Sul. E eu encerro por aqui. Tá? E fico à disposição para 15 minutos. Vocês me desculpem, mas eu me entusiasmei. E aí a gente já começou um pouquinho depois. Mas eu queria, pelo menos, pontuar essas questões, entre várias outras que esse tema suscita. Tá bom? Não sei se eu fui clara, se deu para acompanhar. Muito obrigada aí. Teria umas outras obras, mas uma foto ou outra, um esquema ou outro, e eu agradeço. Tá bom? Como sempre, a gente corre no final. Sim, muito obrigada pela sua fala, Claudete. Foi uma palestra incrível e eu tenho certeza que foi muito enriquecedora para todo mundo que está aqui. Então a gente vai abrir agora para algumas perguntas e quem tiver alguma pergunta pode levantar a mão que eu levo o microfone. Olha lá que você vai me perguntar, hein? Não vai fazer pergunta difícil, que eu estou cansada. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado, professora, pela palestra, foi muito boa. Eu tenho 2 perguntas, mas acho que eu consigo colocar elas em uma só. Primeiro a gente tem agora um fortalecimento do BRICS e do novo Banco de Desenvolvimento. Com essas novas perspectivas e incertezas sobre o futuro dessa integração de infraestrutura, a gente consegue ver ou prever um papel mais importante dos BRICS dentro da América Latina, dentro da Unasul, mesmo que essa seja uma retomada lenta. E se isso de fato for acontecer, a gente tem alguma influência das novas agendas ambientais do Equador e da Colômbia dentro dessas obras que a gente fala de infraestruturas verdes e etc? Eu vou perguntar se mais alguém tem alguma outra pergunta para já responder tudo de uma vez. Bom, como eu não anotei qualquer coisa daí. Isso. Aqui. Boa tarde, adorei muito sua palestra também. Que bom, valeu a tarde, então. Sou do primeiro ano A de Relações Internacionais e eu gostaria de perguntar sobre, em relação ao Brasil, parece que ele perdeu muito protagonismo depois da saída do BNDES. Existe alguma forma, alguma saída, principalmente agora que tem um representante brasileiro, né, ex-presidente Dilma no comando do Banco dos BRICS, alguma saída para o Brasil retomar parte desse protagonista agora, que ele não vai ser um financiador tão importante quanto ele seria antes, porque está entrando a China e os Estados Unidos no lugar, mas alguma outra forma que o Brasil ele possa retomar, de certa forma, essa liderança, pelo menos regional, por parte do projeto? Aproveitando a deixa que o Luigi falou aqui, como que o governo brasileiro pretende retomar a Unasul, né, e o projeto de integração sul-americano, né, como que
como que ele pretende fazer isso, né? Se outros órgãos, ou que nem o ALBA, outros serão reativados também, né? Como que estão? É isso. Bom, já esqueci tudo, mas enfim, vou falando dos últimos rapidinho. Deixa eu controlar o tempo também, que já deu para reparar que eu sou bem tagarela, né? Olha, papel do Brasil. Eu acho assim, processos de integração, sem ter uma liderança econômica, é muito difícil. Agora, 2023, não é mais 2003, 2010, né? Lá, o boom das commodities, outro momento político. Então, eu acho que o desafio do Brasil para reassumir essa liderança, que a gente vai começar a observar, então, mais claramente, fiquem de olho, né? A partir do dia 30 de maio, com essa nova cúpula, tá? Infraestrutura, saúde e alguns falam segurança e defesa, vai ser posta na mesa. Gente, né, o Lula vai dizer, a gente precisa juntar esforços para atacar. Olha quantos problemas que a gente teve com a pandemia. Se a gente tivesse a Unasul funcionando, ia ser mais fácil ter comprado vacina, ter feito uma série de medidas, né? E quantas vidas teriam sido salvas. Gente, olha, a gente precisa modernizar a infraestrutura, né? Tinha toda toda essa herança aqui, vamos reativar. Então, a infraestrutura, ela se coloca também como, digamos assim, um chamariz. Segurança e defesa é mais difícil, né? Porque você tem uma palavra, vamos cuidar das fronteiras, vamos cuidar dos oceanos, mas tudo que envolve militar é muito complicado, especialmente na América do Sul, principalmente com militares brasileiros que não querem. Se você falar, vamos fazer, militares brasileiros, vamos fazer um acordo com os Estados Unidos, eles vão querer, mas vamos fazer com a Bolívia, vamos fazer com o Paraguai, tem uma série de entraves. Então, talvez esse seja um complicador da pauta. Então, a questão econômica é: qual é a capacidade do Brasil hoje de financiar? Nos moldes do que eu apresentei, eu acho pouco provável. Mas eu acho que talvez, né, dentro aí do Ministério da Economia, na nova gestão do BNDES, eles tenham aí talvez algumas alternativas para colocarem na mesa e de fazer aí algum tipo de investimento. A gente tem visto, a Argentina está numa crise aguda, várias coisas têm sido ventiladas, né? Já tudo que se fala sempre tem críticos, mas também tem possibilidades. Então, eu acho que vai exigir uma reinvenção, novas estratégias. Do jeito que foi proposto aqui, isso não vai ser mais possível. No caso do Banco dos BRICS, é sempre uma possibilidade. Mas o problema dos BRICS é a sigla C e a sigla R, né? A Rússia e a China, que tem passado por um desgaste geopolítico muito grande. Mas eu acho que dá para a gente apostar, sim, né, num certo fortalecimento. Essa guerra da Ucrânia precisa acabar mesmo, né? Porque daí talvez tire um pouco o foco da Rússia enquanto agressor e libere, né, outras possibilidades chinesas, certamente, que tem muito capital para investir. E lembrando que o BRICS tem tido aí a solicitação de vários países para fazer parte. Então, a sigla vai crescer aí, né? Então, já se fala em BRICS mais 5, BRICS mais 10, tem muito país interessado em entrar. Então, seria uma fonte alternativa, mas de investimento chinês, né? Que é quem tem dinheiro no momento. A Rússia está cambaleando por conta da guerra, o custo da guerra é grande. A Índia chama atenção, que tem crescido muito economicamente, já é, né, uma potência demográfica, mas sempre teve um papel, né, mais voltado para os interesses locais. E o Brasil, gente, realmente tem muito pouca margem de manobra. Talvez a gente tenha que apostar em alguma forma de investimento mais inventiva, né? A gente tem capacidade técnica para isso, mas eu não tenho como antecipar, porque eu acho que até agora está tudo muito guardado, porque é um governo, aqui no Brasil, a gente tem que perceber isso, que é muito dividido. Metade votou num candidato, metade mais unzinhos, né? E a outra metade no outro. Então, qualquer coisa que se antecipa, as críticas já vêm. Eu acho que está certo ficar guardando um pouco a informação para o momento oportuno. Então, talvez apostar em alguma novidade que não esteja me ocorrendo. Eu sei que vocês têm boa formação em economia aqui no curso de vocês, talvez vocês vislumbrem alguma alternativa. Mas agora, sem uma liderança econômica, os processos de integração não vão para frente. Então, Claudete faz um diagnóstico. Eu juro que eu ia gostar muito de
ser muito otimista aqui, mas eu estou um pouquinho receosa de que a gente vai ter uma dificuldade aí para a gente destravar, né, para fazer esse recomeço, porque a situação está bem complicada. Vamos ver, ano que vem talvez melhore um pouco, né? Melhore taxa de juros, a economia brasileira cresça um pouco e haja aí alguma sobra. Porque vai esperar o quê? Que a Bolívia faça algum investimento, Suriname faça investimento? Tá? Isso é muito complicado. O ambiente ainda está rosado, né? Agora teve a eleição do Paraguai e eu assisti na televisão, fizeram lá um mapa da América do Sul, não sei se vocês chegaram a ver, com as cores, né? Então, o Paraguai era azul, porque a direita ganhou, o Equador azul, porque é um governo de direita, mas predominava a cor rosa, ou seja, de partidos de centro-esquerda, inclusive no Brasil, né? A atual coalizão, no máximo, é cor de rosa, né? Você já estava indo para o lilás, que lilás vocês sabem que é a mistura do azul com o rosa com o vermelho, né? Então, essa coisa de governo muito dividido, ainda, por mais que ainda tenha uma predominância de governos de centro-esquerda, se depara com um outro fator interno que a gente precisa levar em conta. Chile, o Boric é um governo que entra com uma pauta de esquerda, com um congresso de direita. Na Colômbia, a Colômbia é a primeira vez que efetivamente tem um governo, né, marcadamente de centro-esquerda, com um congresso de direita. Aqui no Brasil também. Então, são países que ficam patinando com problemas internos. Eu não sei, né? Eu acredito muito na capacidade política do nosso presidente, mas eu não sei se ele talvez se desse conta das dificuldades que ele está encontrando. A impressão que dava é que ele falava, deixa na mão do Alckmin, eu vou viajar, né, por aí, que é o que ele gosta muito de fazer, né, política externa, isso e aquilo. Mas é todo dia uma encrenca no Congresso. Uma encrenca não, é uma de manhã, uma na hora do almoço, uma à tarde. Você vai assistir televisão à tarde, não sei vocês, né? Nos jornais lá, você fica cansado de tanto problema que a gente vê. Não sobra tempo, né? Então, como que você vai fazer? Você tem que ir aproximando, né? Governos. E também depende da Argentina, vamos ver quem vai ganhar lá. A direita está na frente, tá? Então, se a direita estiver na frente num país importante como a Argentina, pode ser que todo esse processo também seja um pouquinho dificultado, tá? O Uruguai já não está muito simpático, o Equador também não. Então, pode ser que essa retomada seja um pouquinho mais difícil. Mas tomara que eu esteja bem errada, tá? Por que a integração é legal, gente? Para a gente ir encerrando. Integração é legal porque você consegue trabalhar problemas comuns coletivamente. Eu acho que se a gente deixar a pauta política de lado e levar adiante uma pauta social, é mais fácil, porque é isso, todo mundo na América do Sul tem pobreza, tem violência, tem desigualdade para lidar, tá certo? E outra coisa, identidade. Uma identidade sul-americana, latino-americana, é um ganho civilizatório. Por quê? Porque trabalha sensos de identidade mais amplos. Uma coisa é eu ser palmeirense, que eu sou, né? Você ser corintiano, e eu fazer parte da minha tribo, né? Palmeirense, de corintianos. Uma coisa é ser campinense, né? Porque eu não é campineiro, é campinense, e eu tenho lá a identidade, né? Eu vou para outro lugar, encontro campineiro, etc. e tal. Ser paulista, ser brasileiro. Quanto mais eu vou ampliando as identidades, mais eu me identifico com o diferente. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque humaniza a gente. É um passo a mais, né? No sentido da gente lidar com a diferença. Isso é muito legal. Então, só por isso já valeria a pena. E valeria a pena também para a gente poder investir em problemas comuns, né? Tentei levantar alguns aqui. Então, sob esse aspecto, eu sou super partidária de projetos, esquemas de integração, tá certo? Mas a realidade econômica, né, os embates políticos, né, coloca aí entraves e vamos ver. Quem viver, verá. Respondi tudo, eu não sei, você quer que eu responda mais alguma coisa? Posso ficar aqui um pouquinho também, né, para finalizar, que vocês têm outros compromissos. Gente, obrigada. Não sei se eu falei muito além da hora, tá? Tá ótimo. Encerramos assim, então, a nossa quinta palestra da FETECOM com a Claudete de Castro. E, mais uma vez, a gente gostaria de agradecer a sua presença e a sua palestra, que foi incrível, assim como o SERI pela parceria. Lembrando que essa palestra será disponibilizada no canal do SERI no YouTube.
E também lembrando que amanhã nós teremos às 8 horas da manhã a nossa palestra sobre processos seletivos com a companhia de estágios. E é isso, muito obrigada. Obrigada, viu? Turminha bonita, muito obrigada.